E aí galera, primeiro A, primeiro B, tudo bem? Vamos continuar nossa aula, né? Mais uma vez aí falando sobre tabela periódica, tá? Nós vamos continuar o assunto tabela periódica e o assunto vai ser a tabela periódica e a distribuição eletrônica. Nós vamos amarrar esses dois, né? Esses dois assuntos aí, tá bom? De novo, né? Eu indico que vocês façam isso, transcrevam isso para o caderno. Deixem registrado isso no caderno, né? Porque é muito importante para você fixar e também você ter a matéria registrada, tá bom? Então vamos lá, nós vamos ver a tabela periódica, vem comigo aqui, olha. Essa tabela periódica é a tabela periódica que está na sua sala, né? Cada sala aqui no Stockler tem uma tabela periódica. E aqui nós temos, ó, de novo, a linha vertical, que é a família ou grupo, né? Ó, família 1A, família 2A, né? Família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A ou 0, que é a família dos gases nobres. Vamos lembrar um pouquinho aqui. A gente pode ter a enumeração, que é o grupo, que vai do grupo 1 até o grupo 18, olha só. Vai grupo 1, 2, aqui ó, 18. Lembrando que esse lado aqui são os elementos representativos. Aqui também são os elementos representativos. Aqui são os elementos de transição externa. E esses dois aqui, nessas duas séries, são elementos de transição interna. Começando pelo lantanídeo e depois na outra série o actinídeo, né? Então, série dos lantanídeos e actinídeos. Aqui é o lantânio e aqui é o actínio. Beleza? Última informação para a gente começar a pensar na distribuição eletrônica e a tabela periódica. Todo mundo que está aqui, olha, é S. Todo mundo que está aqui termina com subnível mais energético P, subnível mais energético D e subnível mais energético F. Então a tabela periódica é S, P, D, F. Então os elementos que têm um subnível mais energético, eles estão localizados nessas regiões aí que nós já vimos e estamos retomando aqui. Beleza? Então vamos lá. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos tentar saber a posição do elemento químico, né? Com a tabela e sem a tabela. Então, por exemplo, aqui, olha, vou pegar esse elemento aqui da família 1A, tirando o hidrogênio, todo mundo chama metal alcalino. Tá vendo toda essa região em amarelo aqui, olha, são os metais. Essa região aqui em laranja são os ametais, não metais. E aqui os gases nobres. Isso aqui eram os antigos semimetais. Hoje já não tem mais classificação em semimetais. Alguns semimetais viraram ametais e outros viraram metais, tá bom? Então aqui, vamos tentar achar a posição e a família olhando a tabela. Então aqui, ó, vou pegar a família 1A, aqui é o grupo 1, está no terceiro período, o sódio. Então guardar aqui, olha. Outro elemento dessa família aqui, olha, o cálcio, tá vendo? Família 2A, ele está nesse período aqui. Qual é esse período? Primeiro, segundo, terceiro, quarto período. Quarto período. 2A, quarto período. Vou pegar aqui o boro. Vou invadir aqui a família 3A. O boro. O boro está onde? O boro está aqui, ó, nessa linha. Então, o boro está no segundo período de que família? Aqui é a família 3A, famoso grupo 13. Beleza? Aí nós vamos pegar mais um. Pegar o carbono aqui, ó, que é muito importante. O carbono. O carbono também está, olha só. Ele também está aqui no segundo período, tá? Da família 4A. Por hora, vamos fazer esses 4, né? Depois a gente faz mais 4 até chegar na família 8A e você perceber a tabela periódica e a distribuição eletrônica. Beleza? Então agora, vem aqui comigo que a gente vai ver umas coisinhas interessantes aqui, tá bom? Vem, vem, vem. Olha só. Vamos pegar aqui, né, a tabela periódica e a distribuição eletrônica. Vamos amarrar tudo. Pegando o sódio, que o número atômico é 11, pegando o cálcio, que o número atômico é 20, nós vamos pegar o boro, que o número atômico é 5, e o carbono, que o número atômico é 6. Fechou? São os 4 elementos que eu citei ali da tabela periódica. Nós vamos proceder o seguinte, nós vamos fazer a distribuição eletrônica. Então, 11 vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Fechou? Eu vou falar de todas as distribuições eletrônicas, depois a gente vem como achar o período e família, tá? Olha só, o cálcio, 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ufa, 20. 2, 4, 10, 12, 18, 20. E eu sei que em casa você já sabe muito bem
fazer a tabela periódica, né? A distribuição periódica dos elementos, tá bom? Então vamos lá. Boro. 1s2, s2, sp1. 2, 4, 1, 5. Olha, turma, se eu pegar o cálcio, 1s2, 2s2, 2p2, isso vai dar 6. Então nós fizemos a distribuição eletrônica desses 4 elementos. A partir dessa distribuição eletrônica, nós vamos descobrir a posição vertical e a posição horizontal desse elemento na tabela periódica. Vamos lá? Olha só, pegando o sódio, ele tem quantas camadas? Ele tem 3 camadas, ou seja, quem é a camada mais externa dele? A mais externa dele é a 3. Então ele está no terceiro período. Então é o seguinte, a camada mais externa indica o nível, indica o período. Por ele ter 3 camadas, ó, 1, 2, 3, terceiro período. Como que eu acho a família aqui nesse caso? Família 1A. Nós vamos olhar pelo número de elétrons lá na camada de valência. Essa foi a última aula que vocês tiveram, né? Eu falei bastante sobre isso. Então, o número de elétrons na camada de valência determina que família A que é. Então, vamos olhar aqui, galera. Quem é a camada de valência aqui, ó, nessa distribuição eletrônica? A camada de valência é 3s1. Então, o fato de nós termos aqui, olha, um elétron na camada de valência, ó, um elétron na camada de valência, isso vai indicar para a gente que é a família 1A. Um elétron, família 1A. Essa que é a ideia. Um elétron, família 1A. Fechou? Vamos ver aqui o cálcio. Né? O cálcio. Quem é a camada de valência para o cálcio? A camada de valência do cálcio é o 4, ó, 4s2. E aí, em que período que ele se encontra? No período mais externo. Quem é o mais externo? 1, 2, 3, 4. O período mais externo, que é a camada mais externa, que é a camada de valência, 4. Então ele está no quarto período. Você se ligou numa coisa? A camada de valência determina qual é o período. E a camada de valência determina que família que é, olhando quantos elétrons tem lá. Ok? Então vai seguindo essa dica aí. Então vamos lá. Quem é a camada de valência aqui? A camada de valência aqui é o 4s2. Então aqui, olha, 4s2. Vamos pegar aqui. Quantos elétrons tem no 4s2? Ó, 2 elétrons. Então na camada de valência tem 2 elétrons. Então que família que é essa? É a família 2A. Assim que a gente vê. Vamos aqui para o nosso terceiro exemplo, beleza? É o boro, a distribuição eletrônica. Nós vamos buscar a camada mais externa. A camada mais externa é a 2. Então ele está no segundo período. Lembrando que período é assim que vê, linha horizontal, segundo período. De que família que ele se encontra? Vamos ver? Olha só, vamos pegar a camada de valência. Essa daqui, turma, é a camada de valência. Quantos elétrons tem na camada de valência? Ó, 2 mais 1, isso vai dar 3. 3 elétrons na camada de valência significa que é a família o que mesmo? Ó, 3A. É assim que eu olho. Então ele está no segundo período e está na família 3A. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? O cálcio. Então, quem é a camada de valência para o cálcio? A camada de valência para o cálcio é essa daqui. Ok? Então, o cálcio tem 2 camadas. 2 camadas. E a camada de valência dele é essa. Quantos elétrons tem? 2, 4. São 4 elétrons, galera. 4 elétrons. 4 elétrons indica que a família é 4A. E isso vai servir para todas as famílias A, do grupo A. Beleza? Então é isso. Fique aí com a gente, fique em casa, né? E aí a gente já volta fazendo mais 4 exemplos. É isso aí. Valeu, tchau.